Bom dia, minha gente, bom dia a todos vocês aí no Brasil. Que alegria poder mais uma vez falar com vocês, falar para vocês aqui no nosso Periscope, né? O meu, o seu, o nosso Periscope, o Pedriscope. Vamos periscopetar hoje, né? Vamos conversar muito sobre o direito, vamos falar de temas que caem nas provas. Vamos hoje avançar com os temas 18 a 23, né? Na verdade, eu acho que é 19 a 23, 19 a 23 hoje. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez, aqui no quintal da minha casa, poder trazer vocês um pouquinho para dentro aqui do meu mundinho, do meu espaço. Olha que bacana, hoje está nublado aqui, dia de finados. Fala pessoal, tudo bem? É sempre um motivo de imensa alegria, viu? Recebê-los, poder estar com vocês em mais um bate-papo. Eu espero que a gente faça uma aula maravilhosa hoje, uma live fantástica. Espero que vocês aprendam muito com essa live aqui. Os assuntos que eu vou abordar hoje, gente, caem sempre nas provas. E aí o que eu vou falar, viu? Serve para a galera concurseira e para a galera OABzeira. Todos os assuntos que eu vou abordar hoje aqui são assuntos tops. Ao longo desse ano de 2016 que está acabando, são assuntos que caíram em vários concursos, já caíram nas duas provas da OAB que a gente teve esse ano. Então prepare seu caderninho, que só vai ter assunto top. Mandar um beijo aí pro professor Aurélio Bouré, que eu tô vendo que ele tá na live. Bouré, você é um dos maiores professores de Direito Civil desse país. Grande Bouré, o pessoal ironizando, o pessoal já lhe cumprimentando. É sempre um motivo de orgulho ter você aqui na minha live. Obrigado por convidar seus seguidores, né? O pessoal que estuda com você para as provas do Ministério Público, da magistratura. Para mim é uma honra ter a sua distinta presença aqui na minha live. Tá? Grande professor Aurélio Bouré, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, da Escola do Ministério Público e professor do Portal F3, né? Bom, tô vendo muitos amigos aí, viu? Jefferson, que passou comigo na segunda fase constitucional, Priscilinha 007, caraca, Odissan tá sempre aqui nas minhas transmissões, Carolzinha lá do Rio, Carol Reck, noiva do Yuri, professor Yuri, queridíssimo, só gente do bem, Nandinha de Cuiabá, né? Um beijo, Nanda. Muita gente querida. Não dá, evidentemente, pra gente, né, cumprimentar todo mundo. Eu tô vendo aqui a galera passando aqui, só gente do bem, tá? A gente tem que começar a aula, o tempo hoje tá um pouco curto pra mim, né? Então, o que eu vou pedir a vocês? Kaline de Brasília, olha o pessoal do Coaching Exame de Ordem aí. Quem for do CEO, quem for do Coaching Exame de Ordem, quem treina comigo no Coaching Exame de Ordem, bota aí pra mim CEO. Tô vendo a galera do grupo 2, do grupo 1, grupo 3, Lane, grupo 4, todo mundo é do CO presente, né? Que legal ver os alunos aí que eu treino. Nossa, que honra! Vocês que me escolheram como treinador de vocês no Coaching Exame de Ordem. Olha a galera do Coaching Exame de Ordem em peso, Lula do Rio, G3. Pô, que honra, que alegria. Adriana, Val, Gezinha, pô, que pessoal bacana, o pessoal de Tucuruí em peso. Bom, vamos lá. Vamos agora parar as mensagens para a gente começar a aula, senão vai travar, tá certo? Ale, beijo para você aí no norte do Brasil. Senão vai parar, vai travar. Então, galera, obrigado, viu? Agnaldo, pessoal todo aí, Zé Júnior, vamos parar as mensagens, que se a gente ficar com mensagem o tempo todo, por mais que eu use uma internet super forte aqui, vai terminar caindo, né? Então vamos parar as mensagens, mandar um beijo aí ao meu querido amigo Ricardo Pamplona, irmão do professor Rodolfo Pamplona. Ricardo ontem nos recebeu aí com muito carinho na casa dele para um jantar maravilhoso, ontem aqui na Flórida. Pamplona, um beijo. Saiba que seu irmão é um ícone no Brasil. Rodolfo é um ícone dessa galera toda que está aqui estudando comigo. Rodolfo Pamplona é um dos maiores professores desse país nosso aí, do nosso Brasil amado. Bom, hoje eu vou começar na dica 19. A live de ontem a gente terminou na dica 18. Eu vou começar com direito administrativo na dica 19. Passo para constitucional na dica 20, vou para tributário na 21, humanos na 22 e ética na 23. Então, vejam, nós falaremos de 5 disciplinas aqui nessa live de hoje. Começo com ADM, passo para constitucional, sigo para tributário, entro em direitos humanos e fecho com ética. Vou deixar a ética para o final, porque a galera que é concurseira e já passou na prova da OAB não precisa ficar durante a transmissão assistindo a dica de ética, a não ser que queira assistir por curiosidade, para aprender como norteia a vida na advocacia, tudo bem? Então, vamos combinar a partir de agora? Quem puder,
faça isso que a minha amada amiga Marcele Vieira, que a Andréa Vidal e que o Tadeu Pinheiro, mestrão, o grande Tadeu Pinheiro, meu parceiro, passou comigo na segunda fase em tributário, estão fazendo. O Isan Júnior, Rio do Brasil, Kate lá de Brasília, convidando os seguidores. Se vocês puderem, ó, isso galera, Pedrão, meu xará, Júlia, se vocês puderem, bota o dedinho aqui, ó, nesse contador. Ó, você bota o dedo aqui, quem não sabe convidar, é só botar o dedo aqui, de onde saem os corações. Você clica em cima desse bonequinho aqui, ó, e bota assim, convidar seguidores. É uma aula gratuita, é uma aula bacana, com assuntos que caem em prova, uma abordagem muito focada. Trazer os amigos para a live é sempre maravilhoso, né? Assistir uma aula boa, aí no Brasil, feriado, sem custo, com um professor paciente, didático, experiente, né? Olha que moral que eu tô me dando. Vale a pena. Então vamos lá? Vou começar, tá certo? Vou começar com direito administrativo. Só lembrando, tá? Para quem tá na live agora e não assistiu às lives anteriores, para quem não pegou das dicas 1 a 18, vocês podem entrar aqui no meu Periscope, vocês vão lá no link transmissões e vocês recuperam as aulas anteriores. Eu acho que vale a pena vir da dica número 1 até a 18, que eu já dei, só tema de prova. Vocês viram que foram aulas maravilhosas, de direito civil, processo civil, direitos humanos, consumidor, constitucional, tributário, administrativo, correto? Aurélio Borê dá aula de direito civil. Então, se vocês puderem, voltem lá nas transmissões, que estão aqui no meu Periscope, tá certo? E vocês vão encontrar as dicas 1 a 18 disponíveis, tudo bem? A partir de agora a gente começa com a 19. Bom, para quem eventualmente estiver aí, né, muitas pessoas me mandam durante o dia, PB, como é que eu sei a hora que você vai entrar? O que a gente já combinou, pessoal? Até domingo, eu só chego no Brasil domingo, até sábado eu tô aqui na Flórida, então eu não tenho um horário fixo para entrar. Eu tô de férias com meus filhos, com minha esposa, então eu tô entrando em horários um pouco alternados. A partir de domingo, eu já no Brasil farei sempre de noite, sempre no fim da noite, as transmissões para que todos possam assistir, o pessoal que trabalha de dia possam assistir. Ao longo dessa semana toda, eu estou divulgando com meia hora de antecedência, com 40 minutos, no meu Instagram. Será que tem alguém nessa live que não segue o meu Instagram? Não é possível, né? Todo dia eu falo isso e aparece um desavisado. Se tiver alguém aí que ainda não segue o Instagram do PB, por favor, segue lá, @Pedro Barreto com 2T, Portal F3. Esse aí que a Carolzinha, Carol Hatch, copiou aí. Quem ainda não tiver seguido, ó, a Nandinha aí, lá de Cuiabá, botou Pedro Barreto, Portal F3, e o meu programa de estudo gratuito, Eu Amo Constitucional. Priscila já caprichou e botou @Pedro Barreto, Portal F3, @Portal F3 e @Eu Amo Constitucional. Se tiver alguém que não segue, né? Isso aí, Michelzão lá de Floripa, Léo, que passou comigo na segunda fase tributária, advogado lá do Rio de Janeiro. O meu Instagram pessoal é esse aí, ó, @Pedro Barreto, Portal F3, tá certo? Convido aí a todos para que sigam. Vamos lá? Vamos começar. Anotem o tema 1 de hoje, que é o nosso tema 19. Direito administrativo, atos administrativos, direito administrativo, atos administrativos, direito administrativo. Bem-vinda, querida. Você, Débora, que é nova aqui. Bem-vinda. Direito administrativo, tema 19. Atos administrativos, competência para a prática dos atos administrativos. Competência para a prática dos atos administrativos. Então vamos lá, direito administrativo, ato administrativo, competência para a prática dos atos administrativos, parênteses, delegabilidade versus indelegabilidade. Delegabilidade versus indelegabilidade. Vamos lá, galera manauara aí comigo, vamos lá. Então, direito administrativo vai estar o nosso tema 19, atos administrativos, competência para a prática dos atos administrativos, delegabilidade versus indelegabilidade, ok? Delegabilidade versus indelegabilidade. Estamos juntos? Vamos lá. Moçada, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui em lives anteriores que o ato administrativo é a via através da qual a administração pública unilateralmente manifesta a sua vontade. Uma vontade sempre direcionada a buscar a satisfação do interesse público. Ato administrativo é o comportamento através do qual a administração, por via de um determinado agente público, manifesta unilateralmente a sua vontade. A gente costuma dizer em qualquer manual de direito administrativo que o ato administrativo é
a forma unilateral de manifestação de vontade da administração. A administração, através de um determinado agente público, seja um servidor, seja um seletista, seja um temporário, a administração, através de um determinado agente público, lotado no quadro de pessoal, seja da administração direta ou de alguma das entidades que integram a administração indireta, a administração, através de um certo agente, exterioriza a sua vontade, e uma vontade que sempre deve ser exteriorizada com o direcionamento de perseguir a finalidade da satisfação do interesse público. O que define, na essência, o instituto do ato administrativo é o fato de que esse comportamento de manifestação unilateral de vontade da administração por via da atuação de um agente, o que define o ato administrativo é que essa manifestação de vontade é uma manifestação unilateral. A administração não depende do consentimento de ninguém, do administrado, de uma outra pessoa da administração ou de quem quer que seja. O ato administrativo tem como característica ser uma manifestação unilateral. Basta que a administração tome a decisão de exteriorizar sua vontade, empreendendo um comportamento direcionado a satisfazer o interesse público, que você vai ter a concretização do ato administrativo. Por via dos atos administrativos, a administração diariamente realiza a sua atividade típica, a atividade típica de administrar, cumprindo as suas finalidades. Tudo bem? Bom, os atos administrativos existem a partir de quando alguns elementos estruturantes se fazem presentes. É quando a gente passa a falar dos elementos do ato administrativo. E a competência é um desses elementos. O ato administrativo, moçada, ele é estruturado pela junção de 5 elementos. E a competência é um desses 5 elementos. Para que a gente tenha um ato administrativo, a gente precisa ter a junção desses 5, cada dedinho meu é um, ó, desses 5 elementos. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Confiformob. Confiformob. Boa, Léo. Como certa feita, disse uma aluna minha muito chique na aula. Aí, prof, você pode me lembrar aquela questão lá do confiformub? Eu falei, o quê? Ela, confiformub. Eu achei aquilo tão bacana, né? Ela era meio peruazinha, mas eu falo aqui no bom sentido, sem nenhuma crítica pejorativa, né? Aquela menina toda emperequetada aqui, ia pra aula toda maquiada, né? Confiformub. Eu falei, caramba, confiformub. Foi muito engraçado. Então esse mantrazinho aí, que já existe desde que os concursos públicos foram inventados, né? O confiformob, com 2 Os, competência, olha aí, ó, a Leine escreveu competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso também, por si só, já foi pergunta de prova. Quais são os elementos do ato administrativo? Confiformob. Então, competência, quando a gente fala de competência para a prática dos atos administrativos, nós estamos falando de um dos elementos necessários para que a gente possa estudar o ato administrativo, ok? Então, o ato administrativo é estruturado pela junção de 5 elementos estruturantes. Vamos repetir para que didaticamente vocês possam entender quais são os elementos que estruturam o ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ok? Uma pequena ressalva que pode cair em prova. Alguns autores, liderados aí pelo entendimento da professora maravilhosa, tive a honra de conhecê-la, tirar foto com ela, tietá-la, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Alguns professores, seguindo a esteira dos ensinamentos da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, alegam nas suas obras, nos seus compêndios, que o elemento correto do ato não seria a competência, seria o sujeito competente. Alguns autores, seguindo uma crítica saudável apresentada com o propósito reflexivo pela querida professora Maria Silvia Zanella de Pietro, alguns autores dizem que os elementos do ato administrativo são sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Seria o sufiformob. A professora Maria Silvia diz que competência não é um elemento do ato. Competência é uma qualidade que o sujeito tem que ter para, de forma válida, praticar o ato.
O sujeito que pratica o ato, o agente público a praticá-lo, tem que ser titularizado, dotado, investido na competência, que seria a legitimação legal para a prática do ato com o poder de verdadeiramente praticá-lo. Então, alguns autores no Brasil, e nessa esteira vem capitaneando esse grupo de doutrinadores, a grande professora Maria Silva, que eu colocaria na primeira linha de doutrinadores da Escola do Direito Administrativo Brasileiro, dizendo que o elemento do ato é o sujeito e a competência é uma qualidade que esse sujeito tem que ser. Ele tem que ser um sujeito competente. Isso é majoritário? Não. O que é majoritário? É o que é ensinado pela maioria dos nossos doutrinadores clássicos, dentre eles Celso Antônio Bandeira de Mello, José dos Santos Carvalho Filho, que vão ensinar que, na verdade, os elementos do ato, Eli Lopes Meireles, imortal, eterno, saudoso, um grande contribuinte para a construção da doutrina administrativista pátria. Então, Eli, Carvalhinho, professor Celso Antônio, defendem que os elementos são a competência, a finalidade, forma, motivo e objeto. Eu fiz a ressalva, Dai, em relação ao sujeito, porque eventualmente vai que você pega alguma prova em que o examinador trabalhe com essa posição da professora Maria Silvia, você não vai ficar vendido, você vai ver que é correta a afirmativa, pautada em uma parte da doutrina, que os elementos do ato administrativo seriam sujeito, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A minha opinião pessoal, eu vou ficar com a maioria. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Portanto, o que é competência? Competência é um dos elementos do ato administrativo. Gente, a competência, anote aí que isso cai muito em prova, é um dos elementos vinculados de qualquer ato administrativo. A competência não se insere naquele binômio dos elementos que em certos atos administrativos a gente chama de elementos discricionários. A gente sabe que os atos administrativos se dividem em duas famílias, atos vinculados e atos discricionários. Nos atos vinculados, todos os elementos do ato administrativo são elementos vinculados. Nos atos vinculados, o agente público, ao praticar esses atos, ele é obrigado a respeitar o que a lei estabelece, cumprindo o que a lei impôs, ficando vinculado a meramente replicar o mandamento legal. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, nos atos vinculados, são elementos vinculados. O agente não escolhe nada, não tem discricionariedade, não tem liberdade decisória, poder de optar. Já nos atos que a gente chama de discricionários, que são aqueles atos conduzidos pelo manejo do poder discricionário, dois dos elementos do ato discricionário são considerados elementos discricionários. E é exatamente porque existem esses dois elementos discricionários que esses atos são chamados de atos discricionários. E a competência não é um desses elementos. Preste atenção que nos atos discricionários, os chamados elementos discricionários são o motivo e o objeto. Lembram do telefone dos elementos discricionários? É o disque mob. Alô, disque mob, disque, discricionário, disque, mob, motivo e objeto. Quais são os elementos discricionários de um ato administrativo discricionário? Isso, Leozão, motivo e objeto. Motivo e objeto são os únicos dois, dentro dos 5, são os únicos dois elementos que em certos atos a lei permite ao agente público fazer escolhas dentre as possibilidades que ele tem. Então, pautando sua decisão na conveniência e na oportunidade, o agente administrativo escolhe dentre as possibilidades que o caso réu apresenta o motivo que se revela melhor e o objeto sobre o qual deve recair aquele ato naquele momento. Então, o motivo e o objeto são os elementos discricionários que a lei coloca em certos atos. Nesses atos em que a lei permite ao agente valorar e escolher, com base na conveniência e oportunidade, o objeto sobre o qual deve recair aquele ato naquele momento e o motivo que deve inspirar essa prática desse ato, esses atos em que a lei faculta o poder discricionário ao agente público quanto ao motivo e objeto são chamados exatamente por isso de atos discricionários. Atos discricionários são aqueles que se praticam no exercício do poder discricionário, são aqueles em que a lei concede ao agente público a prerrogativa de escolha, de decisão, dentre duas ou mais possibilidades cabíveis quanto ao motivo e o objeto. Mas preste atenção que mesmo nesses atos discricionários existem elementos vinculados.
E a competência é um elemento vinculado, tanto nos atos vinculados como nos atos discricionários. Eu quero que vocês entendam e levem isso para a prova. A competência sempre será um elemento vinculado. Quando a lei estabelece a competência, legitimando determinado agente à prática do ato, esse é o agente que tem que praticar o ato. A competência é aquela que a lei define, e aos agentes públicos é de obediência obrigatória o mandamento legal. Então a gente diz que competência, seja nos atos vinculados, seja nos atos discricionários, é sempre um elemento vinculado. O CONFIFOR, competência, finalidade e forma, essa tríade de elementos estruturantes do ato administrativo, competência, finalidade e forma, bota mais um, Leine, competência, finalidade e forma, competência, finalidade e forma serão sempre, marque isso em qualquer questão de prova, sempre elementos vinculados. Competência, finalidade e forma, meus irmãos queridos aí do Acre, competência, finalidade e forma são elementos vinculados, tanto nos atos vinculados como nos atos discricionários. Não esqueçam, para provas, que qualquer ato vinculado, nos atos vinculados, os 5 elementos são vinculados. É exatamente porque não existem elementos discricionários que esses atos se chamam de atos vinculados. No ato vinculado, competência, finalidade e forma, motivo e objeto são elementos vinculados. Já nos atos discricionários, 2 elementos são discricionários. Esses atos discricionários são chamados de discricionários pela doutrina exatamente porque existem 2 elementos discricionários. E o que é que os candidatos às vezes esquecem na hora da prova? Que 3 elementos, competência, finalidade e forma, sempre serão elementos vinculados, tanto nos atos vinculados, em que todos são vinculados, como nos atos discricionários. Tudo bem? Vamos lá. Todavia, preste atenção, o fato de a competência ser um elemento vinculado não retira do agente competente a liberdade para fazer delegações da sua competência. E aí, Morena, Márcio, galera toda que está comigo aí, o pessoal do Piauí, de Recife aí que comentou, vou pedir para vocês não mandarem mensagem para não travar a transmissão. Prestem atenção agora. Essa pegadinha que eu vou falar é top. Vejam bem, se a lei estabelece que eu, Pedro Barreto, diretor de uma determinada autarquia, sou o agente competente para a prática de certos atos, entendam, quem tem a competência sou eu, Pedro, o diretor da autarquia, o diretor executivo da autarquia. Agora, preste atenção, se só eu sou legalmente determinado, legitimado como agente competente, quem pode praticar esse ato sou eu, esse ato fica na minha esfera de competência. Outro agente que não eu, não pode, por iniciativa própria e sem o meu consentimento, praticar esse ato. Estaria praticando o ato de usurpação da minha competência. E quando um agente que não é o agente legalmente determinado como agente competente, quando um outro agente público, que não é aquele que tem a competência legalmente fixada, age usurpando uma competência que não lhe fora legalmente deferida, ele age praticando uma figura jurídica que a gente chama de abuso de poder. Ele pratica o excesso de poder. Age em excesso de poder aquele agente que pratica um ato para o qual não tem investidura, legitimação, competência. Então, prestem atenção. Quando a lei estabelece que eu, Pedro Barreto, subsecretário da secretaria tal, do município tal, sou o único agente público legitimado à competência para a prática do ato X, somente eu posso praticar. Outrem que não eu, não pode invadir a minha seara de competência, passar por cima do mandamento legal e exercer uma competência que não lhe fora deferida por lei. Se esse outro agente público resolve agir praticando um ato que não tem competência, o que ele faz é qualificar uma situação jurídica que a gente chama de excesso de competência, que é uma das espécies de abuso de poder. O abuso de poder ocorre quando há vício de competência ou de finalidade. O desvio de finalidade, que é o desvio de poder, e o excesso de competência, que é o excesso de poder. Abuso de poder é um gênero que tem 2 espécies. Desvio de poder e excesso de poder. Desvio de poder ocorre quando o agente pratica um ato fora da finalidade que a lei estabeleceu. Excesso de poder ocorre quando o agente pratica um ato sem ter competência para tanto.
Então, quando um agente usurpa a competência de outrem, praticando certo ato que a lei não o imbuiu da competência para praticá-lo, ele comete o excesso de poder, que é a espécie do gênero abuso de poder. Tudo bem? Agora prestem atenção na pegadinha. Eu, Pedro Barreto, nesse meu exemplo, sou agente competente para a prática do ato. Uma coisa é, outros agentes não podem usurpar a minha competência. Outra coisa é a minha liberdade de tomar a decisão discricionária de delegar minha competência. E esse é o tema central dessa dica. Eu botei no parênteses no final do ditado dessa dica 19. Não foi? Dica 19, direito administrativo, atos administrativos, competência para a prática dos atos, delegabilidade versus indelegabilidade. Mas eu só posso entrar explicando a vocês delegabilidade versus indelegabilidade de competência se vocês souberem o que é competência do ato administrativo. Para tanto, vocês têm que saber o que são os elementos. Para tanto, tem que saber o que é ato. Olha o caminho didático e paciente que eu construí. Sinteticamente, muito objetivamente, em alguns minutos, que a gente faz em aulas demoradas, eu lembrei a você o que é ato administrativo, lembrei quais são os elementos e disse o que é a competência, defini elementos discricionários e vinculados. Agora eu vou falar para você de delegabilidade e indelegabilidade dessa competência. Preste atenção. Eu, Pedro Barreto, Valéria, eu posso delegar a minha competência a outros agentes. Essa é a regra. Explicarei as exceções. A regra, Ingrid, você que está em Fortaleza, eu espero vê-la na revisão presencial aí dia 26 em Fortaleza, a regra é que o agente público competente pode delegar a competência. Então, Saraiva, a gente vai estar junto aí em Manaus dia 11 e dia 12, preste atenção. Na prova, vocês podem marcar que a regra é a delegabilidade da competência dos atos administrativos. O agente que foi definido legalmente como agente competente, como regra, pode delegar a sua competência. Mas preste atenção, Jana, que vai estar comigo aí em Maceió dia 22. Preste atenção. Existem exceções. Existem 3 situações que caem na prova toda vez que essa questão aparece, em que nessas 3 situações a lei proíbe a delegação de competência. Reflitam que existe uma regra que é excepcionada com 3 exceções. Qual é a regra para vocês não errarem nas questões de prova? A regra é a delegabilidade de competência. Qual é a exceção? Em 3 hipóteses que eu vou lembrar a vocês agora, as competências administrativas se tornam indelegáveis por imposição de lei. Vamos anotar? Eu gostaria muito que todos vocês anotassem agora quais são as 3 situações em que a competência para a prática dos atos administrativos se torna indelegável. E você só marca que a competência é indelegável na prova se cair nessas 3 opções. Não sendo qualquer dessas 3, você vai marcar o quê, meu irmão? Você vai marcar que a competência para os atos administrativos é delegável. A competência é delegável. Indelegável, primeiro, em 3 hipóteses. Primeiro, quando se tratar de competência para a prática de atos normativos. Isso, Isa, caiu na magistratura aí, TJ Manaus, TJ Amazonas. Vamos lá. Competência para a prática de atos de caráter normativo, ok? Vamos lá, então anota aí. Beleza, Dene? Vou estar aí com vocês dia 22 em Maceió. Competência para a prática de atos de caráter normativo. Sabe o que é isso, gente? É quando o agente público vai agir no poder normativo. Ele vai editar fontes normativas. Se a lei estabelece que somente determinado agente pode editar aquele tipo de norma, ele não pode repassar a outra pessoa que edite aquela norma. É o carinho que a lei tem com o exercício do poder normativo, né? Então, os atos de caráter normativo, atos que criam normas, não podem ser delegados, ok? Boa, Leozão. Ia chegar lá no final. Porque se eu boto o artigo antes, a galera começa a ler e não presta atenção. Por isso que eu só dou no final, né? Vamos lá. Então, meu grande irmão, deixa eu saudar aí o advogado querido, constitucionalista, professor Valdir Mota. Tive um dia a honra de tê-lo como aluno na 2ª fase de constitucional e com uma humilde colaboração ajudá-lo a pegar a carteira vermelha, fazendo a 2ª fase constitucional comigo e com meu irmão, professor Rafael Barreto. Vamos lá, Valdir, todo mundo, Sandrinha e todo mundo que está aí comigo, vamos lá. Então, primeiro caso que você anotou, qual é a primeira hipótese? Que a competência é indelegável. A competência para a prática de atos de caráter normativo. Segunda hipótese,
a competência para decidir recursos nos processos administrativos. A competência para decidir recursos nos processos administrativos. Quando a lei define a competência decisória recursal num processo administrativo, quando a lei define qual é o órgão que vai julgar um recurso interposto diante de uma decisão em que se julgou a impugnação ao ato administrativo, essa competência para julgar os recursos nos processos administrativos é uma competência indelegável, ok? Indelegável. Não cabe delegação de competência decisória recursal no âmbito dos processos administrativos. Tudo bem, minha gente? A terceira é bem ampla, é bem genérica. Qual é a terceira? Chama, irmão, você mora em meu coração. Qual é a terceira? Todas as vezes que a lei expressamente disser que a competência é exclusiva daquela autoridade. É a maneira que a lei já tem de dizer, olha, quando eu digo que essa competência é exclusiva é porque eu estou retirando do agente competente a liberdade para delegar. Não cabe delegação. Então, vamos lá? A competência, ela é, como regra, delegável. Mas a competência para a prática de atos administrativos se torna indelegável quando a lei diz que essa competência é exclusiva daquele agente, quando essa competência foi fixada para decidir recursos no processo administrativo e quando essa competência foi fixada para a prática de atos de caráter normativo. Perceberam, meus amados? Maravilha. Bom, já que a regra é a delegação de competência, né? Vamos lá? Gente, existem dois tipos de delegações de competência. Vamos anotar? Existem as chamadas delegações verticais e as chamadas delegações horizontais. Vamos lembrar a diferença de delegação vertical e delegação horizontal? Bom, a delegação vertical de competência é a delegação que está fundamentada, legitimada no exercício do poder hierárquico. Uma determinada autoridade delega a sua competência para uma autoridade inferior, hierarquicamente inferior, subordinada. É um ato que se calca nas prerrogativas que o poder hierárquico confere às autoridades administrativas de imporem a prática de certos atos aos seus subordinados. A delegação vertical, vertical, sabe o que é isso? Delegação vertical, não pense besteira não, tá? Não pense besteira. Delegação vertical, vem de cima para baixo. A delegação vertical é a delegação que um determinado diretor, por exemplo, faz para que um subalterno seu, um coordenador, um adjunto, tenha que praticar aquele ato. Então, Ale, o ato que seria, Calu, de um determinado agente é repassado a um agente hierarquicamente subordinado, Lute. E a esse agente, Carolzinha, Jane, todas vocês aí, meninas assanhadas, eu falei que isso aqui é delegação hierárquica e vocês estão pensando besteira. Vamos lá, quem pensa muita besteira não passa na prova. Vamos lá, volta devagar. Então, a delegação, vertical é aquela que um agente competente faz repassando sua atribuição a um agente subordinado. Sobre essa delegação vertical, quais são as duas características determinantes que você tem que lembrar na prova sobre delegação vertical de competência administrativa? O que é que você tem que lembrar na prova? Primeiro, que essa delegação se fundamenta no exercício do poder hierárquico. E segundo, se ela se fundamenta no exercício do poder hierárquico, o delegatário não tem que escolher se ele vai acatar ou não. É concordância obrigatória. O delegatário não tem o poder discricionário de escolher se ele aceita ou não. Olha, senhor chefe, eu não aceito a delegação, infelizmente eu não vou cumprir. Porra nenhuma. Então, a delegação vertical, ela é de cumprimento obrigatório. Ela não depende da competência, da concordância do delegatário. Tá? Então, vamos lá, povo paranaense, mas vamos que vamos. Né? Então, não se depende da concordância do delegatário. Então, o delegatário não precisa concordar, porque se ele está numa posição de subordinação hierárquica, ele simplesmente tem que acatar e cumprir. Então, vamos lá? O que é delegação vertical? Uma delegação que é feita de cima para baixo. Estamos juntos? De um superior a um subordinado. Se pauta, galera de Paranavaí, beijão, Nando, se pauta no poder hierárquico e é de concordância e cumprimento
obrigatório, independentemente do consentimento do delegatário. Tudo bem? Caraca, que galera do Paraná, que legal, né? Jair, grande Jairzão. Vamos lá, Curitiba na área. Então, vamos lá. Já a delegação horizontal é uma delegação que não se fundamenta no poder hierárquico. Lembram que a regra é a delegabilidade? Caraca, o pessoal do Paraná em peso, alô Jacarezinho. Lembram que a regra é a delegabilidade? Eu posso, imagine que eu sou um secretário de urbanismo. Eu poderia delegar minha competência para um outro secretário na administração pública do município. Um secretário de política ambiental, desde que ele concorde. Se ele não concordar, eu não posso impor a ele que acate. Por quê? Porque ele não é meu subordinado. Ele não está diretamente submetido ao meu poder hierárquico. Então, quando um agente público quer delegar a competência para um outro agente que está na mesma posição hierárquica sua, imagine que um diretor dentro de uma fundação ou de uma autarquia, ou que dirige certo órgão da administração, queira delegar sua competência a um outro diretor, que não é vinculado, que não é, subordinado a ele hierarquicamente. Ele até pode, desde que haja a concordância. Então, pessoal, sem mensagens agora, mandar um beijo para todo mundo aí, pessoal de Teresina, Foz do Iguaçu, pessoal de Jampa e Chaia. Um beijo aí, João Pessoa, pessoal do Leblon, Rio de Janeiro. Alô, meu Leblon querido, né? Mas sem mensagens agora, senão começa a travar, tá certo? Então, observe. A delegação horizontal, você vai lembrar de duas coisas, tá certo? Duas coisas. Obrigado, Aguinaldo. Falta pouco para os 25 milhões de corações. Bateu uma marca histórica aí no Periscope, hein? Falta pouco. Galera, solta o dedo dos corações e para de mandar mensagem. Então, vamos lá. A delegação horizontal, ela não se fundamenta em poder hierárquico. Ela é feita de um agente competente para um outro agente que tem a mesma posição hierárquica dele e não é de obediência, né? Não é de concordância obrigatória. A delegação horizontal só poderá se materializar se o delegatário concordar em receber aquela delegação. Estamos juntos? Que maravilha. Beleza. Então vamos embora, Nandinha de Cuiabá e a galera do Brasil inteiro. Deixo para trás o tema 19. Finalizei ele. Eu vou começar o tema 20 de direito constitucional. Esse tema 20 é um tema rápido. E eu tenho certeza que vocês vão se lembrar das aulas que a gente já fez no Coaching Exame de Ordem, falando sobre esse tema. É um tema que eu sempre abordo, porque ele é um tema que cai muito em prova, especialmente quando a gente está em ano eleitoral. Tudo bem? Então, o tema é direitos políticos, plebiscito e referendo. Para que eu comece, para que a vocação é outra coisa, a vocação é diferente de delegação, é o contrário. A vocação não tem nada a ver com delegação de competência. Deixa eu dar só esse adendo aí para, enfim, começar com a dica de número 20. A vocação é a medida jurídica de caráter excepcional que tem que ser fundamentada sempre, motivada, necessariamente tem que ser motivada, por via da qual um agente superior retira de baixo para cima a competência de um subordinado por entender que naquele momento é necessário que ele a exerça. A vocação é o contrário da delegação vertical. A vocação tem uma semelhança com a delegação vertical, é que ela também se fundamenta no poder hierárquico. Mas a vocação não é o comportamento pelo qual o agente repassa a sua competência a um subordinado. Ao contrário, a vocação é a medida jurídica através da qual um agente toma de um subordinado uma competência que a lei havia deferido a esse subordinado. Então imagine que eu sou o diretor de uma fundação pública e abaixo de mim trabalham 4 diretores adjuntos. E com base na legislação que rege a nossa atividade, existem competências que são minhas e existem competências que são dos meus diretores adjuntos. Eu, como diretor, posso avocar a competência de um diretor adjunto subordinado a mim, dizendo a ele, deixa que quem vai exercer isso sou eu. Ele não pode me impedir de avocar. Ele não pode me impedir de retirar dele a competência. A vocação é um ato pautado no poder hierárquico? É um ato em que o agente superior retira do agente subordinado uma determinada competência para então assumir a missão de exercê-la. A vocação deve ter caráter excepcional e sempre deve ser motivada, com a exposição das razões, com a apresentação da motivação de por que o agente superior está avocando a competência de um agente subordinado. Tudo bem? Bom, a gente vai agora para o tema 20, direito constitucional.
Eu vou pedir um favor a vocês, tá certo? Para a gente começar o tema 20. Vamos trazer mais gente para estudar. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando? Gostaram da dica 19? Deu para aprender administrativo, ato administrativo, competência, elementos do ato, delegação, avocação. Deu para entender? Deu para aprender? Se você, sim, cinza, se vocês, muito Carolzinha, se vocês gostaram, se o que vocês viram aqui foi legal, se essa revisão está ajudando vocês, vamos convidar os amigos. Todo mundo que está na live agora, vamos convidar os amigos. Se você já convidou e não está conseguindo convidar de novo, você sai da transmissão e volta. Você bota assim, sair e voltar em 1 segundo. Aí você vem, bota o dedinho aqui, ó, e convida os seus seguidores. Vai aparecer a opção de compartilhar no Facebook, de convidar os seguidores. Faça isso que Cíntia Barros, minha querida amiga Cíntia, fez, né? Que Jesus Carlos, que Marcela, né? Rumo PCSP, a Polícia Civil de São Paulo, né? Futuro Delta aí de São Paulo. Léo, meu amigão parceiro, já tinha convidado, o Léo saiu, voltou e tá convidando de novo. Pô, vamos convidar a galera para estudar um feriado, né? Uma aula gratuita, uma aula de qualidade, assuntos que caem na prova, o tema explicado pacientemente. Vamos todo mundo que está na live, todo mundo convidar os seguidores para a gente começar com direito constitucional agora. Dica 20, direito constitucional. O tema é direitos políticos e o assunto é plebiscito e referendo. Tudo bem? Direitos políticos, plebiscito e referendo. Eu acho que todo mundo que você convidar e que vier a entrar na live vai lhe agradecer, vai gostar de participar dessa transmissão, porque é uma aula que ajuda muito todos a serem aprovados. Renatão, aula em Recife é na Faculdade Universo, tudo bem? No dia 19. No dia 19 a gente vai estar na Faculdade Universo em Recife, estaremos em João Pessoa no Hotel Caiçara e em Salvador, se eu não me engano, é no Hotel Fiesta. E no Rio de Janeiro, na sede do Portal F3, no Clube Militar. Nós estaremos dividindo a nossa equipe em 4 capitais no dia 19, ok? Se vocês que estão ao vivo na live, então rapidinho, aproveitar aqui 1 minuto só para a gente começar a aula de Constitucional, a dica 20 de Constitucional, 1 minuto só, deixa eu só divulgar onde é que a gente vai estar presencialmente aí no Brasil nas próximas semanas. E se você for de alguma dessas cidades, se inscreva, as inscrições estão pipocando, tá? Eu acho que até o final da semana esgotam. Dia 11 e dia 12, sexta de noite e sábado, eu e a equipe de professores do Portal F3 estaremos presencialmente em Belém, no Hotel Sagres, e em Manaus. Eu esqueci o nome do hotel de Manaus, mas as inscrições são feitas, o pessoal é de Manaus, lá no AD Cursos e Concursos, no AD do professor Aldemiro Dantas, tá certo? Beleza? Já no final de semana seguinte, no dia 19, que é sábado, nós estaremos, no dia 19, que é sábado, a equipe do portal se dividindo em 4 capitais, no Rio de Janeiro, capital, e no Nordeste, em João Pessoa, Recife e Salvador. Se vocês forem de João Pessoa, estaremos no Hotel Caiçara. Se forem de Salvador, no Hotel Fiesta. Se forem de Recife, na Faculdade Universo, no auditório da Faculdade Universo. No Rio de Janeiro, na sede do Portal F3, no sábado, dia 19. Se vocês forem de qualquer outro lugar do Brasil, a revisão do Rio será transmitida ao vivo, de graça, pela internet, pelo site do Portal F3. As revisões começam às 8 da manhã e vão até às 17h30, 18 horas. Então vocês aí do Brasil inteiro, no dia 19, a 8 dias da prova da OAB, vocês podem assistir sem investir R$1, de graça para vocês. Não é de graça para mim, eu pago para fazer a transmissão, eu pago a banda, pago os funcionários, eu invisto um dinheiro para fazer a transmissão, ajudando vocês. Então, dia 19, ela é ao vivo, de graça para o Brasil inteiro, sem nenhum custo, dia 19, certo? Ao vivo para o Brasil inteiro, pela internet. No presencial, dia 19 tem um investimento que eu acho que é de R$60 nas cidades de João Pessoa e Salvador. Em Recife não teve custo, porque a faculdade deu auditório de graça. E no Rio de Janeiro vocês pagam R$60 pelo combo. No Rio de Janeiro você paga 60, mas já pega presencialmente a revisão do dia 19 e a revisão do dia 26. No dia 26 nós estaremos com a equipe do Portal F3 presencialmente em Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro. Se vocês que me assistem aqui na live, gente, são de Brasília, são de Fortaleza ou são do Rio, poxa, eu vou ficar muito feliz se vocês forem presencialmente lá. Quem for presencialmente e me der um abraço, vai passar na prova, hein? O meu abraço da aprovação com a energia de 1 milhão de megatons de positividade. Então, no dia 26, véspera da prova da OAB, eu quero encontrar todo mundo aí que for de Brasília lá no hotel que a gente alugou em Brasília.
Quem for de Fortaleza, no hotel que a gente alugou em Fortaleza. E quem for do Rio, lá no Portal F3. PB, eu sou do Paraná, eu sou de outras cidades. Como é que eu assisto? Dia 19 e dia 26. Vocês podem assistir gratuitamente, gente. Não paga nada. Gratuitamente. Pelo site do Portal F3. É só se inscrever. Tem que se inscrever. Para encerrar e eu voltar para a aula. João Pessoa, Aracaju e Maceió. Prestem atenção. Dia 18, Johnny, eu vou estar em Aracaju com meu irmão Rafa Barreto. Dia 18, eu e Rafa Barreto estaremos em Aracaju. Dia 18, eu e Rafa Barreto estaremos em Aracaju, fazendo um evento gratuito de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu e Rafa daremos 100 dicas bem objetivas em constitucional tributário, ética e direitos humanos em Aracaju. Esse evento gratuito em Aracaju, na sexta-feira, dia 18, comigo e com Rafa Barreto, a gente vai repetir em João Pessoa no domingo, dia 20. Então, 18 em Aracaju, 20 em João Pessoa, é gratuito. As inscrições estão pipocando. João Pessoa é o que está na frente. Eu devo encerrar as inscrições de João Pessoa amanhã ou depois de amanhã. Já está com quase 200 inscritos em João Pessoa. Aracaju já passou de 100 inscritos. Então, dia 18, sexta-feira, de graça em Aracaju. Dia 20, domingo, de graça em João Pessoa. PB e RB, de 8 da manhã às 5 da tarde. Na terça, eu vou sozinho para Maceió. E farei de 8 da manhã às 5 da tarde o revisaço lá em Maceió. Na SESMAC. Eu espero encontrar o povo todo de Maceió terça-feira, lá na SESMAC. O que é que eu vou pedir a vocês? Vocês que estão aqui gostam da minha aula? Vocês gostam do meu trabalho? Vocês gostam disso que eu faço ajudando vocês? Há 15 anos que eu faço isso, gente. No Periscope, evidentemente, que há pouco mais de um ano, porque o Periscope foi criado há um ano. Vocês gostam? Vocês acham que um dia inteiro tendo aula comigo, de 8 da manhã às 5 da tarde, valeria a pena? Comigo e com Rafa? Comigo, com Rafa e com a equipe do Portal F3? Poxa, se você acha que sim, se você gosta da minha aula, se você acha que quem assiste uma aula dessa comigo consegue ter uma ajuda para passar na prova, o que eu te peço é que avise aos seus amigos. Acima de tudo, vá. Cara, a gente está gastando quase 100 mil reais para fazer essas revisões. Vocês sabem quanto custa alugar o auditório do Hotel Sagres em Belém? Quase 5 mil reais. Para alugar o Caiçara lá em João Pessoa, 3 mil reais. Então a gente está alugando hotel em 8, 9 cidades. Só de aluguel de hotel, a gente está pagando mais de 30 mil reais. Passagem para os professores saírem de avião do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro e voltarem. Então eu estou investindo quase 100 mil reais para fazer essas aulas para vocês. Se vocês puderem, não apenas se inscrevam e apareçam, como chamem os amigos de vocês para que a gente lote esses eventos. Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês para, enfim, ir para direito constitucional. Na vida, se você quiser ter sucesso, você tem que ter humildade de saber pedir ajuda às pessoas com humildade e simplicidade. Eu criei o Portal F3 há 1 ano e 3 meses. O portal é um bebê. O portal tem 1 ano e 3 meses. O Portal F3 hoje vem aprovando milhares de alunos a cada exame de ordem e centenas de alunos em concursos públicos. Esse ano, nós ajudamos a aprovar centenas de alunos em vários concursos do Brasil inteiro. Nós aprovamos milhares de alunos no exame de ordem. Nós já temos 30 mil alunos estudando no Portal F3. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu não tenho condição financeira de bater de frente com o poder de mídia do CERS, do LFG e do Damásio. O portal é uma empresa familiar, eu e minha mulher. A gente faz um trabalho manual com muito amor, com muita garra. Eu estou aqui de férias e estou todo dia dando aula para vocês. Todo dia minha esposa entra no site do portal de manhã cedo, eu estou aqui dando aula, ela está trabalhando. Vendo as matrículas, vendo o andamento dos funcionários, vendo como é que foi o dia de ontem. Então, eu peço a vocês com muita humildade, se vocês puderem, me ajudem a divulgar. O portal é uma casa que acolhe vocês com muito amor, com muita responsabilidade, com muita dedicação. Que curso? Você entra no WhatsApp do dono do curso. Vocês falam comigo no WhatsApp, gente. Eu mando áudio para vocês no WhatsApp, né? Então, se vocês puderem, me ajudem a divulgar essas revisões. E quem for fazer o AB aí, evidentemente, eu peço, né? Eu tenho certeza que vocês vão passar na primeira fase. Quem está colado com a gente vai passar na primeira fase. Se vocês puderem, priorizem fazer a segunda fase no Portal F3. Tá certo? Na matéria que vocês escolherem. Vamos lá. Direito constitucional. Direito constitucional. O tema é direitos políticos, plebiscito e referendo. Vamos lá? Anote aí. Dica 20. Direito constitucional, direitos políticos, plebiscito e referendo. Eu quero falar de plebiscito e referendo. Mas dá para ser didático?
já começando a falar de plebiscito e referendo, sem fazer pelo menos uma introdução de direitos políticos? Não dá, né? Então vamos fazer uma lembrança rápida sobre direitos políticos e daí em diante a gente entra em plebiscito e referendo? Pode ser? Vamos lá. Olhem bem, galera. Tentem segurar um pouquinho as mensagens agora para a gente poder avançar com a dica 20. Gente, direitos políticos são, acima de tudo, direitos de liberdade. Anote que direitos políticos... Obrigado pelo carinho, gente. Eu amo vocês. Muito obrigado mesmo. Agora vamos juntos, vamos estudar. Direitos políticos são direitos de liberdade. Na escala temporal, na linha do tempo, os direitos políticos se consagraram na primeira dimensão histórica. Direitos políticos se consagraram na primeira dimensão temporal do processo afirmativo dos direitos humanos. Quando os seres humanos conseguiram construir a afirmação dos seus direitos inerentes à sua dignidade, os direitos humanos, contra abusos do Estado, quando os seres humanos conseguiram iniciar a afirmação dos direitos humanos para limitar abusos do poder governamental do Estado, a gente começou a escrever essa história do processo afirmativo dos direitos humanos. Essa história que foi se construindo paulatinamente de afirmação dos direitos humanos, ela tem alguns momentos de grande consagração, que a gente termina usando para demarcar na linha do tempo o que a gente chama de primeira dimensão, segunda dimensão histórica, terceira dimensão. A palavra dimensão dá a ideia de uma noção do tempo, um momento no tempo. Então, na primeira... Puderem não mandar mais mensagens, tá certo? Eu vou agradecer, senão vai travar a transmissão. Na primeira dimensão histórica, nós consagramos os chamados direitos de liberdade. E os direitos políticos se encaixam nesse segmento de direitos fundamentais, direitos humanos, os direitos de liberdade. Para que vocês possam se posicionar no tempo, os direitos de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, foram direitos que se consagraram no final, todo mundo comigo, no final do século XVIII e início do século XIX. Então, a gente tem como marco histórico para consagrar a primeira era dos direitos humanos, a primeira dimensão dos direitos humanos, aquela virada do final do século XVIII e do início do século XIX. Então, vejam, a gente diz que os eventos históricos que consagram a primeira dimensão são a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Alguns doutrinadores voltam um pouco mais no tempo e pegam o final do século XVII para colocar a Revolução Inglesa. Em algumas doutrinas, a gente encontra os dizeres de que a primeira dimensão histórica ela já começa com a Revolução Gloriosa da Inglaterra, lá no final do século XVII. E realmente se consagra no final do século XVIII com a Revolução Francesa e a Revolução Americana, de 1787 e 1789. E aí a gente diz que a primeira dimensão histórica dos direitos humanos consagra os direitos de liberdade, em que os seres humanos queriam o respeito às suas liberdades contra o abuso do Estado e o excesso de restrições e intervenções que o Estado gerava contra as liberdades dos seres humanos. Historicamente, a gente está falando, para alguns, do final do século XVII, Revolução Inglesa, para todo mundo, do final do século XVIII, Revoluções Americana e Francesa, e o iniciozinho do século XIX. É quando explode a primeira dimensão dos direitos humanos, consagrando-se os direitos de liberdade. A gente diz que a nível documental, de documentos, os grandes documentos que consagram, né, a afirmação da primeira dimensão dos direitos humanos são a Constituição Americana e a Constituição Francesa. A Constituição Americana e a Constituição Francesa, elas são os documentos que inauguram o chamado constitucionalismo liberal. O constitucionalismo que protege, na construção dessas constituições, os direitos de liberdade. Então, os direitos políticos são direitos de liberdade, são direitos de primeira dimensão, são direitos que se emancipam, que se reconhecem com o constitucionalismo liberal, com a consagração da Revolução Americana, da Revolução Francesa e, para alguns, um pouquinho mais atrás,
O processo embrionário vem com a Revolução Inglesa. Tudo bem? Bom, os direitos de liberdade, que são esses direitos de primeira dimensão, têm duas famílias. Os direitos de liberdades civis e de liberdades políticas. Então nós temos os direitos civis e os direitos políticos. O que seriam esses direitos de liberdade? As liberdades civis, sim, direitos negativos na classificação de Jelinek. O que seriam esses direitos de liberdades civis e direitos de liberdades políticas? Para vocês entenderem a diferença entre direitos civis e direitos políticos. Quando os seres humanos conquistaram a proteção contra o Estado, contra o governo estatal, uma proteção em que se acautelava suas liberdades, se enxergou que existia dentro do rol das liberdades, que eram muitas, que os seres humanos queriam poder exercer, sem interferência do Estado, sem restrições excessivas colocadas pelos governantes, se constatou que dentro dessas plurimas facetas das liberdades que os seres humanos queriam exercer, existiam algumas, que acho que a gente vai chamar de liberdades políticas, e é onde então a gente vai enxergar os direitos políticos. Existiam algumas, poucas, dessas liberdades que os seres humanos queriam exercer e ter o direito de realmente exercê-las e ter o respeito a essa liberdade. Existiam algumas liberdades que viriam a ser chamadas de liberdades políticas, e o direito de exercer essa liberdade é que termina sendo reconhecido como os direitos políticos. Algumas liberdades que se consagraram com o constitucionalismo liberal da primeira dimensão eram as liberdades de participar, de interferir no processo de governabilidade da polis, da civitas, da cidade, da polis, da politeia. Os seres humanos clamavam o direito à população, o populus, o povo, populus, população. O povo queria ter o direito de participar da governabilidade sobre ele próprio. Eu queria ter a liberdade, por exemplo, de escolher meus governantes. Eu queria ter a liberdade de me candidatar para tentar ser um dos possíveis governantes. Eu queria ter a liberdade de decidir, de participar da tomada de decisões estratégicas que interferem diametralmente na vida em sociedade. Eu queria ter a liberdade de participar da construção das leis que ditam as normas que regem a minha vida em sociedade. Então perceba que o povo, o populus, na polis, queria ter a liberdade de participar da condução, da governabilidade desse populus na polis. Eu queria a liberdade de interferir no comando da polis, uma liberdade governamental para a polis, uma liberdade de interferir na polis, uma liberdade de polis. Uma liberdade de interferir na politeia. Por isso se chamou de liberdade política. A liberdade política, a liberdade de interferir, de participar da governabilidade. E foi muito doído para se conquistar isso, mas se conquistou. Começou-se a dar ao povo, a se escrever nas constituições que o povo tinha o direito de escolher governantes. Surgem mecanismos como o sufrágio, como o voto, como o processo eletivo, como as eleições. O povo tendo capacidade eleitoral ativa. Surge o fenômeno em que o povo pode se reunir, criar instituições de direito privado como partidos políticos para apresentar uma ideologia de governabilidade, para criar regras, para apresentar candidatos. E aí surge a capacidade eleitoral passiva, surge o movimento dos partidos políticos, se explode o pluripartidarismo. O povo queria ter o reconhecimento constitucional da sua liberdade de tomar decisões junto com o governante nos assuntos mais nevrálgicos para a vida em sociedade. Surgem os mecanismos das consultas populares, que é onde vai entrar o plebiscito e o referendo, em que o governante consulta o povo para que o povo participe da tomada de decisões e o povo, na sua soberania popular, dê a palavra final, se legitima ou não certa medida a ser adotada, se mantém ou se retira certa medida que o governante adotou, se o povo autoriza ou impede a prática de uma medida. Aí surgem o plebiscito e o referendo,
como instrumentos de consulta popular para que o povo, na sua liberdade e soberania, tome a decisão fatal, se ele autoriza ou não a prática de uma medida, se ele mantém ou se ele cancela uma medida que o governante tomou, quando essa medida interfere diametralmente na vida em sociedade, né? Um abraço aí ao amigo gay, nenhum problema dos amigos serem gays. Nosso time aqui, nosso grupo não tem nenhum tipo de preconceito ou de comportamento homofóbico. Ao contrário, nós pregamos sempre a tolerância, o respeito e o amor ao próximo, independente da opção sexual. Ninguém escolhe ser heterossexual ou homossexual. Eu não escolhi ser hétero, eu nasci hétero. Uma pessoa que é gay não escolhe, não é uma opção. Ela nasce dessa maneira. É preciso ter maturidade e, acima de tudo, respeito à dignidade de todo ser humano. Por favor, jamais tenha qualquer tipo de comportamento preconceituoso na minha transmissão. Do contrário, eu vou excluir você da minha transmissão. Não admitimos em hipótese alguma qualquer tipo de preconceito, discriminação. Eu tenho amigos gays que estão entre os meus melhores amigos e eu não sou gay. Eu sou heterossexual, muito bem casado, viciado em sexo com mulher e não tenho nenhum tipo de preconceito ou discriminação com os meus amigos gays. Alguns dos melhores professores de direito do Brasil são gays e no portal nós temos alguns professores homens e mulheres gays. Temos professoras que são homossexuais e professores que são homossexuais e ensinam com primor no portal F3. Tudo bem? Então, por gentileza, nunca tenham qualquer tipo de comentário homofóbico nas minhas transmissões. Isso ofende as minhas convicções, ofende as convicções dos professores do portal F3 e ofende, acredito eu, a dignidade de qualquer pessoa que seja gay e que não merece ser ofendida ou discriminada pelo fato de ser gay. Salve os gays, meu beijo no coração de todos os meus amigos homossexuais, minhas amigas homossexuais. Tenho sempre o meu carinho, o meu respeito fraterno e verdadeiro, com pureza de coração, sem nenhum tipo de preconceito. Tudo bem? Então, vamos embora, vamos continuar com a nossa transmissão. Então, observe, meus amigos, a gente volta para dizer que os direitos políticos, portanto, são esses direitos que se consagraram na primeira dimensão histórica, direitos de liberdade e que traduzem-se na liberdade de participação do processo governamental. Quais são os instrumentos jurídicos que a gente consagrou? Quais são os instrumentos jurídicos que a gente consagrou para viabilizar o exercício dos direitos políticos? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo junto comigo. Hoje a gente fala da iniciativa popular, que é a chance da população em iniciativa conjunta apresentar um projeto de lei. Então a iniciativa popular é um dos instrumentos de concretização dos direitos políticos. A gente exerce os nossos direitos políticos através de instrumentos como a iniciativa popular, professora Jaque Elian, um beijo. E através do nosso projeto de lei de iniciativa popular, a gente leva ao parlamento um pedido que o parlamento aprove uma lei com um projeto que emanou da iniciativa do povo. Então é o povo participando da governabilidade, construindo as leis que regem, que apresentam as normas que guiam as liberdades de se agir na governabilidade. Então, iniciativa popular. Além da iniciativa popular, a gente tem a capacidade eleitoral ativa e passiva. Os instrumentos, os institutos jurídicos da capacidade eleitoral ativa e passiva permite ao povo, esses instrumentos permitem ao povo eleger e disputarem a chance de serem eleitos. É a liberdade de me candidatar a ser governante e a liberdade de escolher quem eu quero, dentre os candidatos que existem, que me governe. Então, os direitos políticos se exercem através de instrumentos jurídicos como, além da iniciativa popular, a capacidade eleitoral ativa e passiva. A gente diz que os direitos políticos também se exercem através do plebiscito e do referendo. E aí eu entro no corte temático específico da Dica 20. Quando eu falo de plebiscito e referendo, eu estou falando de instrumentos por via dos quais os direitos políticos se exercem. E não tem nada a ver com a pauta da aula, tá certo? Deixa essa pergunta para o final, para um outro momento. Eu não vou abordar um tema que não tem nada a ver com a aula. Está dando uma aula e a pergunta sobre a PEC dos gastos. Não tem nenhuma oportunidade e conveniência nesse momento, tá certo? Para não atrapalhar de novo a aula. Foi a segunda vez, não faça pela terceira. Vamos lá, voltando. Então, a gente fala que o plebiscito e o referendo, tá? Eles são instrumentos por via dos quais se concretizam, se efetivam direitos políticos. E no que consistem o plebiscito e o referendo?
em procedimentos de consulta à população. Os governantes consultam a população, dando à população o poder de decidir. É a população quem decide, se certa medida governamental dotada de alto nível de nevralgia pode ou não ser adotada. E caso tenha sido adotada, pode ou não ser mantida. Então aprenda, quando você fala no direito constitucional de plebiscito e referendo, você está falando de mecanismos para viabilizar o exercício de direitos políticos. Mecanismos que viabilizam que as pessoas sejam consultadas para que elas tenham o poder de decisão e então decidam sobre a possibilidade ou não de se manter, de se adotar certa medida governamental que interfere drasticamente na vida em sociedade. Então, plebiscito e o referendo, junto com a iniciativa popular, junto com a capacidade eleitoral ativa e passiva, junto com o voto direto, secreto, periódico universal, que está atrelado à capacidade eleitoral ativa, são instrumentos para viabilizar o exercício dos direitos políticos. Já que plebiscito e referendo são mecanismos de consulta popular, aí vem a pergunta: qual é a diferença de plebiscito e referendo? Gente, plebiscito é uma consulta prévia. Plebiscito é uma consulta prévia. Referendo é uma consulta posterior. Quando a gente fala, obrigado Ingrid, de plebiscito, os governantes vão convocar a população antes de tomarem a medida que estão intentando praticar. No plebiscito, os governantes eles vão se antecipar à medida, vão convocar o povo vai às ruas e o povo vai votar nas urnas se ele concorda ou se ele não concorda que seja praticada aquela medida. Então, os nossos governantes apresentam ao povo uma proposta. Nós gostaríamos de tomar essa medida, mas a gente gostaria de analisar a opinião popular para que a gente veja se existe uma sintonia entre o povo, que é quem é mandante, nos confere o mandato, e a gente, que na qualidade de mandatário está aqui para representar vocês, especialmente num regime governamental democrático em que todo o poder do povo emana do povo e tem que ser exercido pelo e para o povo. Então, nada mais democrático do que o plebiscito, em que os governantes consultam o povo para que o povo se manifeste, se permite ou não que se pratique aquela medida. Tudo bem? Plebiscito, consulta prévia. Já no referendo, a gente tem um outro traço característico. No referendo, a gente diz que os governantes tomaram a medida sem consultar ao povo, muitas vezes por uma questão emergencial, por uma necessidade ali de praticar de imediato aquela medida sem dar tempo de convocar um pleito eleitoral nas urnas. E aí o governante vai e toma a medida. Lembra a ideia da medida provisória, da tutela provisória no processo. Não quer dizer que essa medida vai ser mantida ao final. Quer apenas dizer que o governante precisou tomar em razão da urgência. E aí ele toma a medida governamental. Mas, por entender a nevralgia dessa medida, ele opta por consultar a população para saber se a população concorda ou não com a manutenção da medida. E aí se faz uma consulta ao povo, convoca-se a consulta popular e o povo vai às urnas votar se ele quer manter a medida ou se ele quer sustar a medida. Esse procedimento de consulta posterior à população, posterior à prática da medida, se chama referendo. Observe que tanto o plebiscito como o referendo são instrumentos de consulta à população, para que a população tenha o poder de decidir se a medida governamental pode ou não prevalecer. A diferença é que o plebiscito é uma consulta prévia e o referendo é uma consulta posterior. Vocês se lembram do macete que eu ensinei a vocês nas aulas? Quem já assistiu o meu módulo de constitucional lembra. Plebiscito, a gente brinca chamando de plebiscito, não é assim? Lembra do PB, o espírito NEM do PB, o espírito favelinha do PB, né? Quando o PB incorpora aquele espírito NEM favelinha, né? Aí, mané, o plebiscito, aí os problemas, tudo plebiscito, consulta prévia.
Já no referendo eu olho para trás, olha, aí já não sou eu, né? Olho para trás, olho em ré, né? Olha na ré, nada contra. Já falei aqui que pode ter nenhum tipo de preconceito, mas não sou eu não, eu não ando de ré não, tá certo? Mas respeito os meus amigos que andam, não tenho nenhum problema com isso não, tá legal? Então você olha para trás, você olha na ré, você fica, ó, você vai na ré, referendo, para trás, já aconteceu. Então, o referendo, ele vem depois, para algo que já aconteceu lá atrás. E o plebiscito vem prévio, antes do que se pretende fazer. Tudo bem? Lembre que tanto no plebiscito ou no referendo, é imprescindível você lembrar na prova que a votação do povo define. A palavra do povo é a palavra final. Então, o resultado das urnas apurado no TSE é o resultado que vai prevalecer. Tudo bem? Então, a vontade dos governantes não será legitimada se o povo não concordar. Por isso se diz que plebiscito e referendo consagram as liberdades políticas e são instrumentos de fortalecimento de um Estado democrático de direito, porque se dá ao povo o poder de decidir. Na prova, podem perguntar a vocês qual é o quórum para que os parlamentares, por exemplo, convoquem plebiscito ou referendo. Cuidado, esse quórum é de 1/3. 1/3. Não é maioria absoluta, nem é de 2/3. O quórum para convocar plebiscito e referendo é o mesmo quórum para apresentar a proposta de emenda à Constituição. É o mesmo quórum para convocar a CPI. É o quórum de 1/3. A gente consagra o chamado direito das minorias. 1/3 é menos que a metade. Mas para certos feitos, o nosso ordenamento jurídico consagra direito para grupos que são minoritários. As minorias também têm voz e vez na democracia. Então, o direito de convocar plebiscito ou referendo se exerce quando 1/3 ou mais dos deputados quer convocar um plebiscito ou referendo. 1/3 ou mais dos senadores quer convocar plebiscito e referendo. Então, eu posso ter a convocação com o quórum de 1/3. Aí você vai dizer, PB, mas isso não está escrito no artigo 14 da Constituição. Não, não está. O artigo 14 da Constituição, que é o artigo que consagra, né, os direitos políticos e consagra o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular como instrumentos de consagração dos direitos políticos, né? O povo exerce os seus direitos políticos, né, com base na soberania popular, através do sufrágio universal, do voto direto, secreto, com valor igual para todos, e também na forma da lei. Olha o artigo 14, na forma da lei do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Você vai encontrar isso na lei que regula iniciativa popular, plebiscito e referendo. É lá na lei que regula a iniciativa popular, plebiscito e referendo que você vai ver que o quórum para convocação é de 1/3. Anote, por favor, é a lei 9.709. Lei 9709, ok? Lei 9709 de 99, tudo bem? A lei 9709 é a lei que determina que o quórum de convocação de plebiscito e referendo é um quórum de 1/3 ou mais. Tudo bem? Maravilha. Vou com vocês agora para a dica 21, né? Vou para a dica 21, tá certo? A dica 21, ela vem em direito tributário. A dica 21 vem em direito tributário. Regime jurídico dos empréstimos compulsórios. Regime jurídico dos empréstimos compulsórios, né? Regime jurídico dos empréstimos compulsórios. Então, anote aí, dica 21, direito tributário, regime jurídico dos empréstimos compulsórios. Tudo bem? Bom, deixa eu fazer um pedido a vocês aí. Será que vocês podem me ajudar a convocar os amigos de novo? Será que a galera pode aqui, ó, botar o dedinho no contador e convidar os seguidores? Quem já convidou, sai e volta, fecha e abre de novo. O sinal tá ótimo aqui, não fique com medo, senão vai cair da transmissão. Sai e volta e convida os seguidores. Isso aí que meu amigo Aguinaldo, minha amiga Carol estão fazendo, né? Vamos trazer a galera para estudar. Como é que esse povo tá aí sem estudar? Uma aula dessa bombando aqui na internet, a galera aqui em peso na transmissão, né? E tem gente de bobeira que não está assistindo. Obrigado aí, Bruninha, por convidar os seus amigos e seguidores. Então, se vocês aí puderem, convidem os seguidores de vocês. E quem puder, compartilhe no Facebook, né? Compartilhe no Facebook essa transmissão, essa live, tá certo? Para a gente trazer o máximo de amigos possível, o máximo possível de amigos, para que assistam, participem com a gente aqui da nossa transmissão, tá certo? Para você que está me vendo em reprise, eu queria lembrar você
que se você quiser acompanhar as minhas aulas e o meu trabalho, você pode me seguir no Instagram chamado Pedro Barreto Portal F3, tá certo? Se você usar o aplicativo Instagram, eu te convido para que você acompanhe o meu Instagram, @Pedro Barreto Portal F3. O meu Barreto tem duplo T e duplo R. Se você gosta de direito constitucional, siga o Instagram, @EuAmoConstitucional. Anote aí porque vale a pena. São contas no Instagram que vale a pena seguir. Todas elas com mais de 50 mil seguidores, são contas muito animadas, muito construtivas, academicamente produtivas, tá certo? Se tiver alguém na live aí que não segue, fica o convite. O meu Instagram pessoal, que tem 65 mil seguidores, @Pedro Barreto Portal F3. O Instagram para estudar só direito constitucional, a gente faz questões de prova, a gente resolve questões de concurso, é o @EuAmoConstitucional. E se você quiser conhecer o nosso Portal F3, vale a pena seguir o Instagram, @Portal F3, @Portal F3. São os 3 Instagrams que eu uso, tá certo? @Pedro Barreto Portal F3, @Portal F3 e @EuAmoConstitucional. E vamos embora. Regime jurídico dos empréstimos compulsórios é a dica 21. Direito tributário, regime jurídico dos empréstimos compulsórios. Moçada, empréstimo compulsório é uma das espécies de tributos que nós temos na nossa Constituição, no nosso sistema tributário. Empréstimo compulsório é um dos 5 perfis de tributos que nós temos no nosso sistema tributário nacional, na nossa Constituição. Empréstimos compulsórios se alinham, se colocam ao lado dos outros 4 tipos de tributos que nós temos. Vocês se lembram deles? Vocês se lembram das dicas anteriores que a gente fez aqui? Quais são as 5 espécies de tributos que existem no nosso ordenamento jurídico? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Impostos,